Na prisão de alta segurança de Monte Líbano, os detentos não temem os guardas. Eles não temem os líderes de gangue. Eles temem Silas, um prisioneiro quieto, quase invisível, que um dia começou a prever mortes. E ele nunca errou. Para alguns, é Deus a falar. Para outros, é o diabo a trabalhar. Mas a verdade pode ser ainda mais assustadora. Este vídeo investiga a psicologia do medo e o poder de um profeta no lugar mais sombrio da terra. Bem-vindo à última sentença. Antes das profecias, Silas era um fantasma. Ele cumpria a sua pena em silêncio. O tipo de homem que ninguém nota. Era o detento que limpava o refeitório, o homem que ouvia todas as conversas e não falava nada. Num ecossistema brutal movido a testosterona e violência, a sua invisibilidade era a sua sobrevivência. Mas Monte Líbano é um lugar supersticioso. É um barril de pólvora de homens desesperados, onde qualquer coincidência pode ser interpretada como um sinal. E foi uma coincidência que começou tudo. O terror dos guardas era palpável. Eles pararam de patrulhar sozinhos, com medo de serem o alvo da próxima sentença de Silas. E foi então que Silas, no auge do seu poder, cometeu o seu único erro. Ele mirou no topo. Durante uma contagem matinal, com o pátio inteiro em silêncio a observá-lo, Silas olhou diretamente para o capitão da guarda e fez a sua profecia final. Um homem de uniforme cairá antes da lua cheia. O pânico explodiu na prisão. Não foi um motim violento, foi pior. Foi um colapso de autoridade. Os guardas estavam aterrorizados. 3 deles pediram licença médica imediata. O capitão exigiu a transferência de Silas. O diretor, que antes ria de Silas como um lunático inofensivo, agora via a sua prisão a ser controlada pelo medo de um único homem. Ele não podia ter um motim de guardas. Ele agiu. Silas foi colocado na solitária para sua própria proteção. Mas a sua profecia já estava no ar, um veneno a espalhar-se. A noite da lua cheia chegou. A prisão estava em lockdown. Os guardas patrulhavam em duplas de olhos arregalados, a saltar a cada sombra. E então, aconteceu. O guarda Mendes, o mesmo que tinha ouvido a primeira profecia sobre ferrugem, tropeçou num degrau molhado da escadaria principal enquanto corria para uma chamada de rádio falsa. Ele rolou escada abaixo, partindo a perna e deslocando o ombro. Ele caiu. Para a mente lógica, foi um acidente banal, mas para os homens de Monte Líbano, presos na superstição e no viés de confirmação, aquilo era tudo, menos banal. A profecia cumpriu-se. Silas não errava. O facto de o guarda apenas se ter magoado não importava. A profecia disse, cairá, e ele caiu. Essa foi a última gota. Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, Silas foi transferido para uma instalação de segurança máxima noutro estado. Ele saiu da prisão da mesma forma que entrou, em silêncio. Mas a sua lenda permaneceu. A última sentença desta história é sobre o poder devastador da incerteza. Silas, fosse ele um profeta, um manipulador ou um assassino, provou que num lugar sem esperança, o medo é a única moeda que nunca perde o valor. O seu verdadeiro poder não era ver o futuro, era fazer com que todos acreditassem que ele podia. Ele transformou a superstição numa arma e, com ela, controlou o lugar mais perigoso da terra. O medo da morte é, por vezes, mais poderoso que a própria morte. Se você quer entender as manipulações que controlam o comportamento humano e a psicologia do poder, inscreva-se no Última Sentença e ative as notificações. A primeira profecia não foi um trovão, foi um sussurro. Silas estava a limpar perto da estação dos guardas quando disse calmamente ao guarda Mendes: "O velho ferrugem na cela B5. O coração dele está cansado. Ele não passa de amanhã." Mendes, um veterano cínico, apenas riu. Ferrugem era um viciado, sempre doente. Dizer que ele ia morrer era como prever que o sol ia nascer. Ele ignorou. Na manhã seguinte, a contagem falhou.
Ferrugem foi encontrado morto no seu beliche. O relatório oficial. Paragem cardíaca, provável overdose. Os guardas deram de ombros e chamaram-lhe coincidência. Mas a notícia espalhou-se pelo pátio de uma forma diferente. Os presos não viram coincidência. Eles viram um milagre sombrio. O homem invisível, Silas, tinha falado com Deus, e Deus tinha respondido. A prisão mudou da noite para o dia. De repente, Silas não era mais invisível. Os detentos paravam de falar quando ele passava. Alguns ofereciam-lhe cigarros, comida, favores. Outros desviavam o olhar com medo de atrair a sua atenção. Silas não mudou a sua rotina. Continuou a limpar, a ouvir, a observar. E isso só aumentava a sua aura de poder misterioso. Foi então que veio a segunda profecia. Desta vez, não foi um sussurro, foi um aviso. Trovão, o líder da maior gangue da ala sul, um homem brutal que controlava o pátio, humilhou Silas publicamente por ser um louco. Silas, calmamente, parou de varrer, olhou para Trovão e disse para todos ouvirem: tenha cuidado com as alturas. A sua soberba vai levar a uma grande queda. A prisão prendeu a respiração. Foi uma ameaça direta. Durante uma semana, nada aconteceu. Trovão, embora visivelmente nervoso, continuou a sua rotina. Mas na noite de quinta-feira, durante uma troca de turno, ele foi encontrado morto no pátio de concreto, 3 níveis abaixo do passadiço onde deveria estar. O relatório oficial: provável suicídio ou acidente. Agora, não era mais coincidência. Era um padrão. O medo tomou conta de Monte Líbano. Silas tornou-se o homem mais poderoso da prisão. Mas como? É aqui que a análise psicológica começa. E temos 2 teorias centrais. Teoria A: o mentalista. Silas não é um profeta. Ele é um observador genial. Como o homem invisível que limpava tudo, ele tinha acesso a informações que ninguém mais tinha. Na teoria A, ele ouviu Ferrugem a gabar-se de ter guardado comprimidos para uma última festa, uma overdose. E, crucialmente, ele ouviu os tenentes da gangue rival de Trovão a planear agir emboscada no passadiço. Ele não previu o futuro, ele apenas relatou o que ouviu. Teoria B: o carrasco. Esta é a teoria mais sombria. Silas não estava a relatar, ele estava a ordenar. A profecia não foi um aviso, foi uma sentença de morte. Ao prever a queda de Trovão, ele deu permissão moral à gangue rival para o matar. Ele usou a superstição deles como uma arma, transformando a sua profecia numa profecia autorrealizável. Ele tornou-se o juiz, o júri e o carrasco, tudo escondido atrás do manto de um pregador. O poder de Silas é real, mas a fonte é um mistério. Ele é um profeta a falar com Deus, um manipulador genial que apenas observa, ou um assassino a sangue frio que usa a fé como arma? Qual é a sua teoria? Comente. Profeta, manipulador ou assassino? Os detentos não precisavam de teorias. Para eles, Silas era Deus. E os guardas agora estavam aterrorizados, porque se Silas podia prever a morte de um detento, quem seria o próximo?